Nós estamos então na nossa série, Samara Recarregado, parte 5 hoje, benignidade, palavrinha difícil aí também, né? Benignidade é o tema e eu vou te convidar a ler comigo, a gente vai ler da versão Almeida corrigida, o texto de Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 nos diz assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Eu vou te convidar a ler junto comigo mais uma vez esses dois versos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. A gente tem essa lista que nós estamos trabalhando, já trabalhamos 4 delas, hoje a 5ª, nessa sequência, e nós temos amor, gozo, paz e longanimidade. Vai estar aqui para a gente na tela a lista dos 9 aspectos do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade é o tema de hoje, bondade, fé, mansidão, temperança. Todas essas coisas são coisas que nós queremos, que nós buscamos. Quem é que não quer amor? Né? Quem é que não quer amor? Quem é que não quer paz? Aliás, o pessoal conta uma história, e eram 3 rapazes que estavam na guerra, e fora do país, e os 3 estavam conversando, e um deles falou, qual a sua razão? Por que você veio para a guerra? Ele falou, não, um negócio que eu sou solteiro, tenho absolutamente nada para fazer, eu queria um pouquinho de agitação na minha vida. Aí eu vim para a guerra, que é uma coisa mais agitada, um negócio mais empolgante. E o outro falou, mas qual a sua? Ele falou, não, meu negócio é o seguinte, eu gosto de lidar com sangue, gosto desse aspecto, coisa pesada, coisa barra pesada, então eu vim para cá. E o terceiro falou, não, eu sou casado, eu queria um pouquinho de paz. Então cada um vai para um lugar diferente. Né? Nosso foco de hoje, gente, é benignidade. Nosso destaque para hoje é benignidade. Você pode trocar aí, talvez, a palavra benignidade por gentileza, delicadeza no trato, né, com as pessoas. É difícil você conseguir teólogos para concordar com alguma coisa. Normalmente, quando você olha materiais teológicos, é alguém com PhD nessa área, discutindo com outro que tem PhD na mesma área, mas cada um pensa de um jeito diferente. Não existe uma ciência exata no aspecto que a gente chama de coisa de teologia. Mas se tem uma coisa que o pessoal concorda, todo mundo concorda, é que é benignidade que faz o homem um pouco parecido com Deus. Um pouco mais parecido com Deus. Benignidade faz do homem um pouco mais parecido com Deus. E, aliás, até para a gente, a maioria esmagadora de nós que vem de uma cultura latina, uma cultura macho, benignidade não faz você menos homem, benignidade faz você mais Deus. Essa é a coisa que a gente precisa lembrar. O próximo aspecto que a gente vai falar semana que vem é bondade. Benignidade e bondade são irmãos gêmeos, é difícil separar uma coisa da outra, complicado de separar. Eu vou tentar, daqui até o resto do nosso tempo de palestra, não falar nem bom e nem bondade, porque isso é para a semana que vem. Quase que eu pedi o Jardim para poder ministrar na semana que vem, que aí eu não teria que ficar com essa batata quente na mão para poder dizer. Mas hoje a gente está tendo um grande privilégio de falar de benignidade, e é gostoso quando a gente tem grandes amigos, né, que inspiram a gente nisso aí. Na realidade, a gente está hoje com o Brian e a Donna aqui conosco, né, e Brian e Donna são pessoas assim para mim e para Gui. Nós somos pessoas que a gente tem um relacionamento de 11 anos, né, e longas datas. Né. Nós já rimos muito, já choramos muito juntos, e adoramos a Deus uma grande quantidade de vezes. E para mim, o Brian é um exemplo de benignidade. Eu gosto disso, eu sempre lembro de você quando eu falo isso. E ele só está me entendendo que a Gui está traduzindo para ele ali, tá, gente? Que não fala português. Mas talvez a gente poderia dizer o seguinte: a diferença entre benignidade e bondade, que é o próximo aspecto, é que benignidade é aquilo que você é. Você é. Bondade é aquilo que você faz. As duas coisas são muito semelhantes, muito difíceis de separar, mas a gente vai focar hoje exatamente naquilo que a gente é e muito menos naquilo que a gente faz. Que benignidade é a parte do seu caráter que não te deixa querer o mal para alguém. Isso é benignidade, é a parte do seu caráter que não te deixa querer mal para alguém. Deus é benigno. Deus não quer o mal de ninguém, Ele quer absolutamente o seu bem. Se por alguma razão você se vê desejando algo diferente do bem para qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa seja você mesmo,
você realmente precisa de um pouco mais de Deus. Está faltando Deus em você. Se você tem o Espírito Santo, você precisa demonstrar benignidade, porque benignidade é parte do fruto do Espírito Santo, e é hoje que a gente vai estar falando disso, e a gente pode sair daqui recarregado. Essa é a ideia do tema da nossa série, que a gente saia daqui recarregado de benignidade. Amém? Amém? O primeiro texto a gente vai ler fora, né, do nosso texto básico, a gente poder ver algumas coisas que a gente consegue descobrir na benignidade. Nós vamos ler todos os textos de hoje da versão Almeida corrigida, eu vou te dizer por quê. Benignidade e bondade são tão parecidos, né, que alguns tradutores traduzem exatamente a mesma coisa. E a Almeida corrigida traz para a gente sempre o termo benignidade e não a mistura dos dois. Eu vou dar um pouquinho do contexto para você. O texto que a gente vai ler é Tito, capítulo 3, verso de 1 até 6. Mas ele está no meio de um assunto, embora seja o início de um capítulo, está no meio de um assunto. No capítulo anterior, capítulo 2, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo inicia uma ideia dizendo a respeito da graça de Deus. Ele diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que nesse século que a gente vive, a gente deve fazer as coisas boas. Ele vai falando todo esse aspecto. Quando chega no verso 15, ele continua dizendo para Tito: você fala disso, não deixe que ninguém te despreze, absolutamente não deixe que ninguém te despreze. Aí ele entra, capítulo 3, a partir do verso 1, texto que a gente vai ler: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, em outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O verso 4 e 5 é o que eu quero mais destacar para o nosso tema agora. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Primeiro pensamento para essa manhã, se você quiser, anota aí no seu boletim. Benignidade é modo de ser e não de reagir. Benignidade é o jeito que você é, não a forma como você reage às coisas. Há pessoas que querem reagir a uma boa atitude. Não sei se você já se esbarrou com alguém que funciona desse tipo seguinte: eu falo com você se você falar comigo. Eu falo com você se você falar comigo. Eu te cumprimento ou cumprimento se eles me cumprimentarem. Eu sorrio se alguém sorrir para mim. Ai, não tem nada, essa aí é uma que eu escuto de vez em quando. Pastor, não me deu nem uma ligadinha durante a semana. Você ligou para ele? Porque a gente só faz se alguém fizer para nós. Normalmente é assim que o ser humano reage. Reage, não é age, reage. Porque a gente funciona dessa maneira. O ser humano quer reagir a boas atitudes. Mas benignidade não é reação, é seu modo de ser. Olha o que o verso 4 do texto que a gente leu diz: quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não é porque eu era bonzinho que Deus foi benigno comigo. Não é porque eu estava fazendo as coisas certas que Deus foi benigno. Deus foi benigno comigo porque Ele é benigno. Nós precisamos ser benignos com as outras pessoas porque nós somos benignos, não com uma reação de algo que estão fazendo conosco. Nós precisamos viver no modelo de Deus para nós. Em um tempo que nós éramos insensatos, uma pessoa que é insensata é uma pessoa que literalmente faz aquilo que dá na teia, como a gente costuma dizer lá no Espírito Santo, de onde eu venho. Faz aquilo que dá na teia. Você se cismou com alguma coisa, você vai fazer. Sem pensar absolutamente nas consequências daquilo. Não tem, literalmente, pensamento a respeito das consequências. Faz o que quiser fazer. Obviamente, os resultados são diferentes, as consequências são diferentes, a gente sofre as consequências porque agimos sem pensar, de forma insensata. Quando nós agimos assim, de forma insensata, Deus se importou conosco. Quando você agia de forma insensata, Deus se importou com você, Deus se importou comigo. Com o tempo que nós éramos desobedientes, Deus se importou conosco. Aqueles de vocês aqui que têm filhos, eu estou entre esse bloco, normalmente a gente coloca algumas regrinhas em casa. Você é obediente, você tem tudo comigo. Você não é obediente, você perdeu.
Você já imaginou se Deus funcionasse assim com a gente? Deus é benigno. Deus é benigno. Quando nós estávamos distantes, Deus se importou conosco. Isso é benignidade. E olha que coisa bonita. Deus planta o seu Espírito em nós, o texto nosso base. É fruto do Espírito, é resultado do Espírito na sua vida. Você só tem essa tal benignidade se o Espírito de Deus estiver em você, porque naturalmente, meu filho, esquece. A gente não tem condições de ter isso. Por quê? Porque isso é Deus em nós, é resultado de Deus em nós. Nós precisamos viver no modelo de Deus. Eu preciso esquecer o meu eu, palavras do apóstolo Paulo, Gálatas 2, verso 20. Eu já fui crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu. É Cristo que vive em mim. Isso é o que nós precisamos fazer, é modelo de vida, é modo de ser. Benignidade não é reação. Eu preciso também me entregar ao agir de Deus. Benignidade não é natural ao ser humano, quando o ser humano é deparado com a indiferença. A gente é muito bom quando as pessoas são boas com a gente, mas a gente é bem ruim, naturalmente estou dizendo, quando as pessoas reagem conosco de forma diferente. Às vezes a gente até faz uma vez ou outra, você fala uma vez ou outra, e aliás, a Bíblia fala com a gente para a gente não cansar de fazer o bem ou o mal. Não vos cansei de fazer o quê? O bem. Sabe por causa de quê? Ninguém cansa de fazer o mal. Nunca escutei alguém falando, já enjoei de ser ruim, já enjoei de ser chato, já enjoei de não fazer as coisas de acordo com Deus, agora eu quero fazer diferente. Mas normalmente a gente fala, cansei de ser bom. Cansei de ser bom, já não quero mais ser passado para trás, não quero mais ser deixado de lado, porque eu cansei de ser bom, cansei de fazer coisas boas e ter coisas ruins. Esse é o natural do ser humano, porque benignidade não é natural para a gente quando a gente é deparado com a indiferença. Naturalmente, nós reagimos bem diferente, ou daquilo que é a expectativa de Deus para nós. Mas a gente reage bem quando as pessoas reagem bem conosco, quando as pessoas agem bem conosco. Mas nós precisamos ser benignos, e para a gente ser benignos, a gente precisa de Deus em nós. A gente precisa do agir de Deus em nós. O propósito de Deus é que as coisas boas comecem em mim, e não que eu reaja. O propósito de Deus para a sua vida é que as coisas boas comecem em você. É que você seja aquele que semeia coisas boas, e não simplesmente aquele que espera receber. Então, esse tipo de palavra, eu só faço falar comigo. Fui sair do culto, ninguém falou comigo. Você falou com alguém? Se você tivesse falado com alguém teria falado com você. É assim que a gente funciona. Então, sai dessa zona de conforto, do ser humano natural, e entra na zona do ser humano espiritual, que é aquele que vive e faz aquilo que Deus quer e espera de nós. Amém, gente? Amém? Há um pensamento comum de que as pessoas que conquistam sucesso não se importam com quem está do seu lado. Anda sem olhar para baixo, anda sem olhar para o lado, mas é um triste e duro engano. As estatísticas mostram muito pelo contrário, de que no cenário mundial, as pessoas mais de bem com a vida e mais de bem com todos não são necessariamente as pessoas mais ricas, mas são as mais felizes. O que é mais importante para o ser humano? Riqueza ou felicidade? E a verdade é que alguns de vez em quando falam assim, não tem problema não, eu já fui muito testado na pobreza, pode me testar na riqueza, para eu poder ver como é que o negócio funciona, já fui testado a peça na pobreza. Mas a verdade é que as pessoas costumam dizer o seguinte, que o ser humano gasta a sua saúde em busca do dinheiro, e depois gasta o dinheiro em busca da saúde. Mas nós podemos ser felizes, e Deus pode nos dar e trazer para nós a sua felicidade, fazendo aquilo que Ele quer para nós. Porque, aliás, é esse o resultado que nós conseguimos quando nós fazemos as coisas de Deus. Sucesso não é riqueza, sucesso é ser feliz. Isso é que é sucesso. Sucesso é ser feliz, e é isso o que Deus quer para o homem. Deus desenhou a vida do homem no seu formato para que o homem seja feliz. As coisas que Deus propõe para nós, elas não nos são cercas, não nos prendem, elas nos aprisionam, elas nos preservam. O que Deus fala conosco, que não necessariamente é aquilo que a gente quer, honestamente, eu me esbarro com coisa que eu quero e que não é o que Deus quer para mim todos os dias. Mas isso não é uma cerca, não é uma prisão, é uma proteção para que eu não me machuque. É porque Deus quer e trabalha para a minha felicidade. Para que eu seja feliz, eu preciso ser benigno. Você já imaginou se Deus agisse conosco, dependendo da boa forma que nós vivemos, para que nós tivéssemos acesso à presença dEle? Você é tão bom que eu vou te dar acesso à minha presença. Esquece, nós não teríamos acesso à presença de Deus. E a ausência de Deus é o significado de morte eterna. É distante de Deus.
distante de Deus, porque Deus é vida, Jesus veio, ele fala, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. A benignidade, a palavra de Deus nos diz, é o que nos traz a salvação. Eu preciso ter um modo de ser benigno e não de reagir. Amém, gente? Amém? Vamos sair daqui, né, com isso em mente, com esse pensamento em mente. Segundo texto para a gente poder pensar mais uma coisa. Lucas capítulo 6, versos 32 até o 36, de novo, texto da Almeida corrigida. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Destaque para a gente aí no verso 35. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Benignidade, segunda coisa, se você quiser, você anota, é não esperar algo em troca. Isso é benignidade, é não esperar algo em troca. Isso é a definição genuína de altruísmo. Não esperar algo em troca. Eu faço sem esperar algo em troca. Você conhece aquelas pessoas que só te ligam quando precisa de alguma coisa? Oi, fulano, já vem. Nunca me liga, nunca aparece, né? Nunca faz nada. Você conhece aqueles que só falam bom dia quando estão interessados naquilo que você tem na mão? Né? Esse sorvete está tão bonito nesse negócio. Que legal, bom dia, como é que você está? Né? Estou interessado nisso que você tem. Se prontifica a fazer algo para você, na expectativa de que você fará algo em troca. Egoísmo, isso aí. Eu faço para você porque eu estou esperando alguma coisa depois da manhã. Vou fazer agora porque vai ficar me devendo um favor e eu vou conseguir algo em troca. Isso não é ser benigno. Isso não é o que Deus espera, porque isso é fazer esperando algo em troca, o que Deus quer que nós façamos sem esperar nada em troca. Todos nós temos pessoas assim nos nossos ciclos de amizade, mas ter pessoas desse jeito no ciclo de amizade não é o problema. Não é o problema porque eu não posso mudar as outras pessoas. A única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Então, ter pessoas que são interesseiras, isso é o que a gente costuma dizer, no seu ciclo de amizade, não é o problema. O problema é você ser a pessoa interesseira. Aí é o problema. Aí é o problema. Porque quando nós somos, né, a pessoa interesseira, raramente, nós vamos perceber que a gente age dessa forma. Porque a pessoa que é interesseira, ela não percebe que ela age com interesse. Só vai perceber quando o Espírito de Deus incomodar e falar, fulana, você precisa agir com benignidade. O verso 35 do texto que a gente leu fala, amai os vossos inimigos. Amar quem faz o bem é fácil demais. Amar os inimigos é um pouquinho mais complicado. Amar aqueles que te fazem mal é um pouquinho mais complicado. Se não é nem inimigo, simplesmente não gosta de mim, já é difícil de amar. Imagina aquele que é declaradamente inimigo. Mas isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz, amai os vossos inimigos. Porque amar quem te ama não tem benefício nenhum. É natural, é parte daquilo que a gente faz. O verso continua dizendo, fazei o bem. E o detalhe, emprestai. Olha que coisa. Emprestai. Sem nada esperar. As pessoas se espantam, né, quando encontram com alguém que está fazendo algo sem esperar absolutamente nada em troca. Deixa eu aproveitar e fazer um merchandising aqui. Né? Nas terças-feiras a gente tem um serviço comunitário aqui na igreja. A gente faz tradução de documento, ajuda com produtos consulares, serviços consulares na nossa comunidade aqui. Na maioria das vezes as pessoas perguntam, mas por que vocês não cobram nada? Por que vocês fazem isso de graça? Tem que ter alguma coisa em troca, tem que estar querendo alguma coisa em troca. Não, a gente não está querendo nada em troca, a gente está fazendo o que a gente quer fazer, porque a gente quer ser útil. É tão fora do natural do ser humano que todo mundo pensa, não, tem que ter alguma coisa que você está querendo em troca, tem que ter alguma coisa. Vocês só fazem para os membros da igreja? Alguém pergunta, não, a gente faz para todo mundo. Na realidade, se você já veio aqui e fez trabalho consular com a gente nem te convida para a igreja.
As pessoas normalmente perguntam, a gente fala, você pode vir, o culto é domingo 11 da manhã, quarta-feira 8 da noite. As portas estão abertas. Mas por quê? Porque a gente simplesmente quer fazer. Sabe por quê? Porque é assim que Deus age com a gente. Ele quer nos fazer o bem. Que bem que a gente pode fazer para Deus? Me diz. Que bem que eu posso fazer para Deus? Para Deus ser tão bondoso comigo. Que bem que eu posso fazer para Deus? Simplesmente, Deus é isso, é altruísmo. Essa é a ideia. Ele age sem simplesmente querer nada em troca. É isso que Deus espera de nós. Agir sem esperar algo em troca. Será grande o vosso galardão ou a vossa recompensa? Né? Honestamente, eu prefiro que Deus me recompense do que as pessoas para quem eu faço alguma coisa. Sabe por quê? Deus é muito mais generoso. Se você estiver pensando na gorjeta, né, que Deus pode dar, ele pode ter muito mais do que os meus amigos. Né? Se você estiver imaginando o que Deus pode fazer, ele pode fazer muito mais do que os nossos amigos, do que os nossos semelhantes, porque Deus é naturalmente benigno, Deus é naturalmente misericordioso, Deus é naturalmente amoroso e Deus é tremendamente generoso. É melhor a gente receber a recompensa que Deus nos dá do que receber a recompensa dos homens. E é isso que o Senhor fala. Será grande a vossa recompensa. E o verso continua dizendo, sereis filhos do Altíssimo. Aqui a coisa pesa um pouco mais. Porque ser altruísta, ou seja, fazer sem esperar nada em troca, é um símbolo total, de que nós somos filhos de Deus. É isso que ele fala. Quando você faz isso, vocês serão filhos do Altíssimo. Agora, se eu vivo de forma diferente, fazendo, esperando algo em troca, é um atestado, né? É um teste de DNA negativo, né? Comprovando que Deus não é meu pai. Porque Deus espera que nós sejamos altruístas. Essa é a expectativa dele para nós. Deus é benigno até com os ingratos e maus. É por causa disso que Deus plantou em nós o Espírito Santo. Porque não é natural do ser humano agir dessa forma. Se você me disser que você age assim naturalmente, eu vou te perguntar de que planeta que você veio. Né? Porque não é natural para o ser humano agir dessa forma. Só o ser humano, com a presença divina nele, em outras palavras, com o Espírito Santo nele, é capaz de viver dessa forma. É capaz de experimentar essa forma. É capaz de querer até essa forma. A minha oração é que, Senhor, me recarregue, porque naturalmente eu não sou essa pessoa. Naturalmente eu sou aquela pessoa, você me fez mal, eu vou te colocar no seu lugar. Vou te mostrar tamanhos que são as minhas unhas. E essa semana a gente estava lendo algum assunto, né? E uma das coisas que eu estava comentando é sobre as línguas dos tigres, né? Elas são tão ásperas que elas são capazes de lixar uma parede. A expectativa dele é justamente poder limpar a comida que ele vai comer e quando ele te pegar também, ele arrancar sua pele de forma bem fácil, só numa lambida. E a verdade é que o que nós precisamos é que Deus tire de nós, né, essa vida áspera assim também. Que nós sejamos benignos, façamos sem esperar nada em troca, e mesmo quando as pessoas agem conosco de forma negativa, diferente daquilo que era a nossa expectativa inicial, faz aquilo que a palavra de Deus está dizendo, ame até os seus inimigos. Porque será grande a sua recompensa. E quem está prometendo a recompensa não são os inimigos, não são os seus amigos, mas é o Deus que é dono de todas as coisas. Outro texto para a gente, Mateus 11, o verso 28 até 30. Um texto lindo que você conhece de qual, tenho certeza, talvez pode ser que você não saiba que está neste lugar, mas você conhece. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, diz a versão Almeida corrigida, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vou dar um ponto aqui e contar uma história para vocês. O pessoal fala que isso aí é texto que, depois que a gente passa uma certa idade, a gente começa a falar a respeito, principalmente rapaz, eu me casei, já estava tinha acabado de completar 30 anos. O meu salmo predileto é o Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Os meus irmãos falam que eu demorei tanto tempo para casar, que eu gosto desse salmo. Esperei confiantemente no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Esse outro texto aqui, normalmente é o texto que a gente continua usando, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Não é texto de solteirão esse aqui não, tá, gente? É texto de Jesus dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo, verso 29. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo, eu queria destacar esse pedacinho aqui, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Terceira coisa, último pensamento para a gente, não menos importante do que os outros que a gente já falou. Benignidade é a aspereza destruída. Aspereza destruída. De novo, semana passada eu mencionei a respeito de algumas palavras gregas, que são os textos do original. E esse texto, a gente tem algumas palavras. Por exemplo, a palavra que a Bíblia normalmente usa no texto original, em grego, no Novo Testamento, né, para benigno, é a palavra chamada Crestos. E a benignidade, ele chama Crestotes. E, curiosamente, nesse texto que a gente acabou de ler, a palavra original, né, que a gente tem para essa palavra suave é justamente essa crestos, que é de benigno. Meu jugo é suave, suave. É importante para a gente ver o sentido original dessas palavras, por quê? O que é que Deus quer dizer quando Ele diz que o Espírito Santo gera em nós benignidade? O que é que a Bíblia quer dizer quando ela diz que Deus é benigno e a sua benignidade gera ou nos conduz à salvação? Quando Jesus fala, meu jugo é suave, é isso que ele está falando, é benigno, ele não te machuca. Ele não te machuca. A conotação aqui é que ele não te causa dano. Ele não te causa dano, ele não é áspero com você. Deus não é áspero com você. As coisas de Deus não são ásperas conosco. Mesmo quando a gente fala em jugo e talvez pode ser que tenha alguém aqui de nós, mas eu tenho certeza que a maioria de nós não vem de uma cultura de agricultura. Então, não necessariamente nem que está falando de jugo. Né? Mas a gente está falando daquelas coisas que antigamente se colocavam nos bois para poder arar a terra. Né? Hoje a gente tem maquinários enormes que aram a terra, mas na antiguidade, nesse tempo de Jesus, não era muito diferente. Se colocavam nos bois algo pendurado no pescoço, ele puxava o arado ali para poder cortar a terra. Fazer um sulco na terra, para que ela pudesse ficar preparada para o plantio. E esse troço que se coloca no pescoço dos animais é o jugo. E Jesus fala, o meu jugo, ele é suave. Ele não te machuca. Ele é benigno. Né? Se a gente pudesse colocar no mesmo contexto que a gente está usando no contexto de hoje. Ele não é áspero na sua vida. Ele não é áspero na sua vida. Esse mesmo contexto, quando Jesus fala, talvez você se lembre da história, Lucas capítulo 5, finalzinho do capítulo, ele fala assim, você não coloca vinho novo em odres velhos. E odres fala daquele barril feito de couro, né, em odres velhos. Porque se você colocar o vinho, quando ele mudar a temperatura, ele expandir, ele vai estourar aquelas coisas, vai estragar tudo. Então você coloca vinho novo na vasilha nova, porque os dois vão se envelhecer juntos, eles vão ficar juntos, eles vão ceder juntos, eles vão encolher juntos, né, com as mudanças aí de pressão, de temperatura, todas essas coisas aí. E ele fala, mas quando alguém bebe do vinho velho e bebe de novo, ele fala, eu não quero novo, eu quero velho, porque ele já não é mais áspero, ele desce bem no paladar, ele é bom. E é isso que a palavra de Deus fala, é a mesma palavra, crestos, benigno, benigno. Ser moldado pelo Espírito de Deus é apresentar essas características do Espírito em nós, que façam que nós retiremos toda a aspereza do nosso viver. Toda a aspereza, aquelas reações ranzinzas que o ser humano tem quando a gente não gosta de alguma coisa. Quando você passa muito tempo com uma pessoa, você conhece os olhares. Né? Se a coisa está boa, você sabe como é que a pessoa olha. Se ela está ruim, sabe como é que a pessoa olha. Lá em casa a gente descobre um negócio. Aqui sabe exatamente como é que eu sou. E eu custei descobrir isso. Ela fala assim, o que você está fazendo essa boquinha? Uma boquinha assim meio de lado. Assim. Você não gostou da coisa, né? Então é difícil esconder quando alguém te conhece muito de perto, porque sabe exatamente as suas reações. Né? Quando você gosta ou quando você não gosta. Mas benignidade é destruir essa aspereza. É isso que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Mas o que eu ganho com isso? Alguém poderia perguntar, mas o que eu ganho com isso? Tudo bem, essas coisas tudo é Deus está querendo, mas o que eu ganho com isso? Tudo bem que essa pergunta é um tanto quanto egoísta, né? Mas o que eu ganho com isso? A gente está falando de altruísmo, você está me perguntando o que você ganha com isso, né? O que você ganha com isso? Mas eu acredito que é uma pergunta válida, porque o propósito de Deus para a vida do homem é a alegria completa. Se você quer experimentar uma alegria completa, não momentos de felicidade, alegria completa, você precisa viver uma vida de benignidade. Eu preciso viver uma vida de benignidade, mas para que isso aconteça, é preciso retirar da nossa vida a aspereza. E isso, só o Espírito Santo é capaz de fazer. Porque é fruto do Espírito em nós. Nós precisamos ser recarregados para que a gente possa experimentar uma vida assim. Não sei se você já reparou aqueles cacos de vidro que às vezes a gente acha na praia.
Se a garrafa acabou de quebrar, você vai se cortar nele. Mas se já tem alguns anos, né, talvez décadas, né, talvez múltiplas décadas, que aquele cacto ali, quando você pega as bordas dele, já não cortam mais absolutamente nada, porque ele foi lixado na areia da praia, né, e ele já não tem mais aquela aspereza. É isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco. A gente não vai aprender isso na escola, a gente não vai aprender isso simplesmente na nossa família, a gente pode ter uma iniciação, mas é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, e só a ação do Espírito Santo de Deus em nós, que vai destruir toda e qualquer aspereza do nosso viver. Que nós sejamos recarregados, né, com a benignidade de Deus na nossa vida, e que nós possamos viver demonstrando esse fruto do Espírito que há em nós. Amém? Amém? Você recebeu de Deus uma palavra nessa manhã? Eu espero que você tenha recebido e que nós todos saiamos aqui dizendo: Senhor, eu quero ser benigno, eu quero viver essa vida de benignidade. Naturalmente eu não sou assim, e honestamente, essa é a realidade para todos nós. Naturalmente eu não sou assim, mas Deus pode, quer e vai fazer isso nas nossas vidas, se nós permitirmos. Amém, amados? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.